A Associação Filhos de Bauru conta com o patrocínio de Faculdades Integradas de Bauru, FIB, a faculdade que mais cresce em Bauru e região. Corpo Ideal Suplementos, os melhores suplementos você encontra em corpoidealsuplementos.net.br. Eletro-Gui, as melhores soluções com os melhores preços em materiais elétricos. Grande Bauru, acesse ônibus online e confira tudo sobre sua linha. Mr. Ninos, restaurante e pizzaria, o melhor sabor. Beneficência Portuguesa de Bauru, há 100 anos cuidando da saúde de Bauru e região. Imagem Diagnósticos Médicos, sempre acreditando na vida. Dinâmica Construtora, Residencial Quinta Ranieri Gold, o sonho que sua família merece viver. E Nizam Materiais Esportivos, qualidade é Nizam. Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria entre o curso de Direito da FIB e a OAB de Bauru. Aqui debatemos temas jurídicos que sejam de interesse de toda a comunidade. Hoje vamos falar sobre guarda compartilhada, pensão alimentícia, paternidade, temas que são de interesse de todo cidadão, temas que dizem respeito ao direito de família. E para debater o tema comigo eu recebo o Dr. Marinalvo Marcos Pereira, que é advogado aqui na cidade de Bauru. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, professor César. É um prazer enorme estar aqui nessa parceria da OAB, subseção de Bauru, com a FIB. Agradecemos o convite em nome da presidência, o Dr. Alessandro Bien, e a coordenadora da comissão OAB Vai Escola, a doutora Bruna de Paula Polanzan, que por razões de natureza particular não pôde comparecer. Nós temos aí ouvido ultimamente uma situação, mas melhor dizendo, uma lei, a chamada Lei da Guarda Compartilhada. Ou seja, é uma legislação que está em vigor, mas que vem causando aí grandes dúvidas para os pais. O que é essa guarda compartilhada? Como é que funciona? Na realidade, essa lei, essa legislação trouxe uma série de inovações aí para a nossa sociedade, no seio familiar, não é mesmo? De fato, professor, a lei de guarda compartilhada, nós temos a notícia primeira, que houve uma alteração no Código Civil de 2002, ela surgiu em 2008 e depois com alterações já no ano de 2014. Entretanto, o que nós observamos que mais inova com relação à questão da guarda compartilhada é a divisão do tempo em que os filhos, no caso os menores, as crianças e adolescentes, têm de convívio com seus pais, pai e mãe, fato que não acontecia quando você tinha a guarda unilateral. Então essa é a questão principal e que nós frisamos que traz uma importância fundamental para o desenvolvimento psicossocial dos adolescentes e das crianças. É uma questão que vem gerando muitas dúvidas aí, principalmente aos pais, às mães, quanto a essa lei da guarda compartilhada, diz respeito à sua obrigatoriedade, né? Mas é obrigatório, não é obrigatório? Nós atendemos aqui no nosso serviço de assistência jurídica a comunidade carente, pessoas, mães que nos abordam, os nossos alunos, os nossos advogados responsáveis aqui. Essa é uma dúvida constante da obrigatoriedade da guarda compartilhada atualmente. O que nós observamos com relação à aplicação dessa alteração no Código Civil de 2002 é que, via de regra, no Código Civil de 2002 você tinha a guarda unilateral. O Judiciário brasileiro já aplicava, por uma questão do direito comparado, com o direito francês, o direito espanhol, o direito português, o cubano, institutos dessa natureza, mas com essa inovação ocorrida em 2008 e em 2014, a guarda compartilhada ela não se tornou só a guarda compartilhada, depende de uma análise da questão quando os pais, pai e mãe, não têm um acordo sobre a questão. Então, havendo a condição dos dois, pai e mãe, o juiz defere a guarda compartilhada. Uma questão ainda interessantíssima aí, se tem que haver um acordo, né? Os pais se separam, a mulher vai para um lado, o esposo vai para o outro,
e fica a criança no meio dos dois. E o que se tem de dúvida aí é essa situação. Mas as partes têm que ter um acordo para que se chegue à determinação da guarda compartilhada ou não? Como é que fica isso daí, né? Não necessariamente. O fato ocorre de duas maneiras. Uma pelo acordo entre o pai e a mãe. Nessa situação, havendo concordância entre pai e mãe, o juiz decide. É evidente que essa decisão judicial ela leva em conta determinados aspectos que, via de regra, o juiz, por uma questão de ofício ou após ouvir do Ministério Público, ele determina que uma equipe multidisciplinar faça uma análise preliminar para verificar as condições entre as partes. No caso do pai e da mãe, para verificar se preenche essas condições. Então, havendo o acordo, ele defere. Se não houver o acordo, o juiz leva em conta a questão da criança ou do adolescente. Isso porque os filhos que têm que se adaptar com a questão da separação, do divórcio, ou do rompimento do laço do encerramento de uma eventual união estável, mas sim o pai ou a mãe. Então, de forma que o que ocorre pode ser, a guarda compartilhada pode ser determinada por acordo entre as partes ou por decisão judicial. Outra situação que vem acontecendo muito aí, isso é muito constante, né, em questão que envolva aí a separação de um casal, a mulher às vezes fica numa cidade, o pai vai morar em outra cidade ou vice-versa. Isso já é um trauma para a criança que antes da separação tinha o pai e a mãe dentro de casa, agora não mais o terá. E nós temos esse problema, né? Onde os pais passam a morar longe. A mãe mora numa cidade, o pai passa a morar em outro local. Como fica aí a questão da guarda compartilhada se os pais moram, por exemplo, em cidades distantes uma da outra? Bem, nessa questão, essa nova alteração que veio em 2014, ela traz como regra que a cidade base para a criança ou o adolescente é aquela que melhor favorecer. Então, se a guarda compartilhada vem de um acordo ou de uma decisão judicial, o juiz leva em conta aquela cidade que melhor atende os interesses do filho, menor ou adolescente. Além da guarda compartilhada, também uma questão que está intimamente ligada com a questão da guarda aí compartilhada é a questão da pensão alimentícia. As pessoas têm muitas dúvidas. Como é que fica a pensão alimentícia? Eu tenho que pagar a pensão alimentícia? Cessa-se aí o dever de pagamento de pensão alimentícia com a guarda compartilhada? Na realidade, como o senhor acaba de dizer aqui, nós temos realmente que olhar, e o judiciário é sempre atento a isso que eu vou dizer agora, olhar o interesse maior, que é o interesse da criança, que é o interesse do menor. E, sem dúvida alguma, pensão alimentícia para a manutenção aí dessa criança é um interesse primordial que existe, principalmente nas decisões judiciais, e não poderia deixar diferente. E as pessoas têm dúvida nesse sentido. Como é que fica aí? Cessa a questão do pagamento de pensão alimentícia ou não cessa com a guarda compartilhada? Como fica essa situação, né? Pois bem, professor. Com relação a essa questão de pensão alimentícia e guarda compartilhada, há um equívoco a imaginar que com a guarda compartilhada cessa a obrigação de pensão. Na verdade, tanto na guarda compartilhada como na guarda unilateral, o juiz sempre leva em conta a capacidade econômica. Então, no caso da guarda compartilhada, independente dela ser compartilhada, o juiz verifica a condição econômica de pai e mãe para deferir a questão da pensão alimentícia, sempre buscando o interesse da criança, do menor, porque não é o fato de compartilhar a guarda da criança que cessa a responsabilidade com relação à sua manutenção, à sua fiscalização, questão da educação. Então é uma série de questões que envolvem a criança e que diz respeito ao seu bem-estar. Outra situação aí também que nós não podemos deixar de frisar, já que o tema é inerente ao direito de família, guarda compartilhada, alimentos, é que não obstante a guarda compartilhada, não obstante o pagamento de pensão alimentícia, essa criança, esse menor, as pessoas aí envolvidas na separação, os cônjuges, eles esquecem muitas vezes da atenção e do carinho que deve ser dado ao seu filho, independentemente aí e evidentemente da questão material que é a própria pensão alimentícia. Nós vemos aí muitas crianças que acabam tendo problemas psicológicos porque não tem aí a atenção devida que o pai deveria dar, que a mãe deveria dar.
Então, embora estejamos aqui tratando de pensão alimentícia e tudo mais, existe uma questão talvez de um fundo muito maior, que é essa questão do carinho, atenção, amor que toda criança merece, evidentemente além das necessidades materiais aí que são inerentes a toda e qualquer pessoa e ainda mais no que diz respeito a uma criança. Outra situação quanto à guarda compartilhada é essa legislação, se vai ser aplicada só aos casos novos, para trás como é que fica, essa situação também a gente tem que dar uma elucidada também. Bem, professor, com relação à questão da aplicação desses novos institutos em relação à questão da guarda da criança, ela abrange tanto os casos atuais quanto os anteriores, que porventura já haja decisão de guarda unilateral. Mesmo porque a questão de guarda, pensão alimentícia, ela não se encerra, né? Ela perdura enquanto aquele filho, aquela criança ou aquele adolescente estiver sob o poder familiar de pai e mãe. Portanto, o Instituto pode ser aplicado tanto nos casos atuais quanto nos anteriores a essa lei. Outra situação aí, embora a nossa conversa aqui esteja indo para o lado da guarda compartilhada, gostaria de falar um pouco da guarda unilateral, onde apenas um, ou a mãe ou o pai, fica com a criança e o outro, ou a mãe ou o pai, só tem o direito de visitas, etc. Essa é uma situação que gera muito conflito no que diz respeito especificamente ao pagamento de pensão alimentícia, né? Ou seja, a criança a guarda dela não será compartilhada, mas nós teremos aí a guarda ou com o pai somente, ou com a mãe somente, vamos assim dizer, o outro somente fará uma visita. E como é que fica a situação aí dessa criança no que diz respeito ao pagamento de pensão alimentícia, quando a guarda não é compartilhada, mas sim unilateral? No caso da guarda unilateral e também da guarda compartilhada, por que não dizer? A questão da obrigação de pagar a pensão alimentícia não desobriga o pai ou a mãe da fiscalização de eventual pensão alimentícia na aplicação do bem-estar do filho menor. Isso porque nas situações anteriores, e nós já tivemos a oportunidade de verificar manifestação até doutrinária, de que a guarda compartilhada ela poderia trazer conflitos de naturezas diversas por conta dos conflitos entre pai e mãe. Essa alteração que houve na legislação em 2014, ela elenca, clareia bem a obrigação daquele que não detém a guarda de também fiscalizar quanto à aplicação dessa pensão em favor do menor. Outra questão aí que aflige muito e tem um nome bonito até, né, que as pessoas comentam, é a questão inerente aos alimentos gravídicos. Muito se fala em alimentos gravídicos e algumas mulheres, algumas futuras mamães aí, não têm ideia do que diz respeito aos alimentos gravídicos. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco essa questão dos alimentos gravídicos, dos direitos inerentes a ele, né? Sim, claro. A questão dos alimentos gravídicos, ele diz respeito àquele período de gestação dos 9 meses, por assim dizer, no geral, em que a mãe tem direito à reivindicação de pensão, desde que provada a paternidade daquele feto. Nessa situação, como disse, carece de prova. Não basta alegar que está grávida e que o pai é A, B ou C. Há necessidade da prova, a menos que o pai concorde com essa situação, o juiz ele defere, ele concede a pensão nessa situação. Em outros casos, há necessidade de exame, há necessidade de produção de prova. Perfeitamente. Embora estejamos aí discutindo a questão dos alimentos gravídicos, né, muitos termos aqui, talvez sendo colocado para o nosso telespectador, pensão alimentícia, alimentos gravídicos, guarda unilateral, guarda compartilhada. Nós vamos para um rápido intervalo e depois vamos esclarecer todos esses temas. Voltamos já já.
A Associação Filhos de Bauru conta com o apoio de Senel, Secretaria de Esportes de Bauru, Casa Company, 1,99, Batista e 1º de agosto, Bauru Gelo bifiltrado, LFG Cursos para Concursos, Reg Mix, Concreto e Argamassa, Factory Sound, a loja do seu carro, Pugliese Serviços de Call Center, Moino Materiais Elétricos para seu negócio, Purifique, o melhor da água, B4 Soluções Seguras, Guaraná Clube Academia, 94 FM, blocos e blocos, pisos e blocos de concreto, pastelaria Paladar em Agudos, RM Telecom, planos empresariais Vivo, Livraria Sepsoto, todos os livros universitários pelos melhores preços, Pigmento Digital, impressão digital e 96 FM. Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria entre o curso de Direito da FIB e a OAB de Bauru. Estamos hoje debatendo aqui questões inerentes ao direito de família, guarda compartilhada, guarda unilateral, alimentos, pensão alimentícia. Recebo hoje o Dr. Marinalvo Marcos Pereira, que é advogado aqui na nossa cidade de Bauru, e já começo com uma questão, com uma situação que hoje está muito patente na nossa sociedade. É a questão da mulher ainda grávida, encontrar-se grávida, a criança sequer nasceu, se existe aí a possibilidade de se verificar, de se investigar judicialmente quem é o pai desta criança para que se busque aí, na realidade, uma pensão alimentícia para esta criança ainda enquanto a mulher encontrar-se grávida. Sem dúvida, professor César. A questão da investigação de paternidade quanto ao período de gravidez, há possibilidade sim. Evidente que antes do nascimento da criança, principalmente o exame de DNA, ele é um tanto mais complexo, um tanto mais difícil. Nós sabemos que até para que se prove a questão da paternidade com o exame de DNA, ainda hoje é um exame caro. É um instituto que está à disposição para aferir a questão da paternidade, mas ainda assim podemos dizer que ele não é de fácil acesso, principalmente quando se trata de feto. A criança ainda está na barriga da mãe, a dificuldade para efetuar um exame dessa natureza ela é um pouco mais complexo. Mas há a possibilidade. E há outras questões que diz respeito à questão de prova, a questão da concordância, como eu já havia dito, né, do pai. Nesse sentido, se houver uma questão que nós chamamos, né, de controvérsia, que cabe uma discussão, o juiz decide sempre com base nas provas. Havendo provas, o juiz concede. Não havendo provas, não pode. Não há porque ela vai contra o direito. Perfeitamente. E ainda nós temos que debater aqui, nessa linha de pensamento aí, sobre pensão alimentícia. As pessoas têm muitas dúvidas no que diz respeito à idade que o filho ainda permanece recebendo pensão alimentícia. As pessoas, mães, os próprios filhos, perguntam, mas meu pai tem que pagar pensão alimentícia até os meus 18, até os meus 21? O meu pai, eu tenho um amigo que recebe pensão e ele está com 25 anos de idade e ainda recebe pensão alimentícia. E como que o meu filho, que tem só 18, 19, não recebe mais? Na realidade, existe uma verdadeira, falando um termo aí bem popular, existe uma verdadeira bagunça no que diz respeito ao que a população acha sobre a situação de até quantos anos o filho recebe a pensão alimentícia, vai continuar recebendo pensão alimentícia. Isso a gente evidencia no nosso dia a dia. Sem dúvida. Primeiro, há uma necessidade de fazermos uma breve análise com relação à questão da obrigatoriedade da pensão alimentícia. Ela está ligada à questão do laço consanguíneo, à questão da paternidade, e a questão da obrigação de pai em relação a filhos, né? No Código Civil de 2016, a maioridade se atingia a partir dos 21 anos de idade. Portanto, aquelas pensões alimentícias iam até os 21 anos de idade e para aqueles que eventualmente estivessem na universidade, um pouco mais. A partir do Código Civil de 2002,
a maioridade passou a ser de 18 anos. Nas primeiras decisões que nós observamos ocorrer no Brasil, bastava fazer o pedido para quem pagasse pensão alimentícia e que o filho tivesse completado os 18 anos, o juiz já deferia de pronto. E quando o filho voltava a pedir essa pensão dentro do pedido de exoneração, o juiz mandava fazer o pedido à parte que provasse a necessidade e a condição do pai que ele estava pedindo. Hoje está mais ou menos sedimentado de que a pensão alimentícia ela é devida até os 18 anos, estendida até os 24 anos se aquele filho ou aquela filha estiver cursando o curso superior. Ainda assim, há outras questões que o juiz pode deferir a pensão alimentícia, pode manter a pensão alimentícia após os 18 anos de idade, quando há realmente a necessidade, a questão da carência. Isso porque a responsabilidade dos pais sobre os filhos legalmente cessa com relação à questão da manutenção, da educação, do direcionamento aos 18 anos de idade. Mas filhos são filhos, o laço consanguíneo, a questão da paternidade, ela permanece para a vida inteira. Então, se houver a necessidade, a hipossuficiência econômica por parte daquele filho, daquela filha, o pai ou a mãe tem que subsistir. Vamos falar agora de uma situação um tanto quanto mais delicada que diz respeito à falta de pagamento de pensão alimentícia, quando, por exemplo, o pai ali, obrigado ao pagamento de um determinado valor à criança, ao adolescente, a título de pensão alimentícia, esse pai deixa de pagar essa pensão, deixa de dar essa assistência material ao seu filho e ele pode aí acabar sendo preso. As pessoas também têm dúvidas, o nosso telespectador tem com certeza dúvida no sentido de mas ele é só um mês que ele não pagou, ele pode ser preso. Nossa, mas faz 2 meses, mas dá para pedir prisão, pede prisão, não pede prisão. Então essa questão que diz respeito aí à falta de pagamento de pensão alimentícia que pode gerar prisão também é uma situação que gera muita dúvida e muita controvérsia. De fato, professor César. Entretanto, com relação à questão da pensão, da importância, veja que uma criança, digamos aí, uma criança recém-nascida, ela não pode permanecer 1 dia, 2 dias, 3 dias sem alimentos. A medida de prisão para a pensão alimentícia é uma medida coercitiva com a finalidade de fazer com que o pai ou a mãe, que é responsável pela manutenção, pela alimentação daquela criança, daquele filho, cumpra essa obrigação de imediato. De forma que o fato de o juiz determinar, por exemplo, a prisão civil de uma pessoa que não paga a pensão alimentícia não quer dizer que ele é um criminoso. Essa prisão ela tem como finalidade apenas fazer com que a pessoa pague, supra de imediato aquela necessidade, porque é necessidade alimentar. Ninguém vive sem a alimentação. São necessidades básicas do ser humano, a questão da alimentação. A prisão civil por falta de pagamento de pensão, geralmente, o juiz decreta a prisão por 30 dias, podendo estender até 90 dias. Esses decretos de prisão, eles podem perdurar, dependendo da sentença judicial, por até 2 anos. Isso com a finalidade de evitar que, de repente, o pai ou a mãe o filho fique desamparado, né? E aí aquele que é hipossuficiente, que está pedindo, ele fica lá por um determinado tempo demandando, passa 30 dias ele pede, passa 60 dias ele torna a pedir. Portanto, essa questão ela é bastante emblemática, complexa, porque primeiro que ela envolve essa questão do tabu, das pessoas acharem que por prisão civil, uma pessoa que está sendo presa civilmente, ela praticou um crime. Na verdade, não é isso, é um mecanismo de coerção com a finalidade de manter a alimentação daquele filho ou daquela filha. Na realidade, nada mais é do que um meio que a justiça tem de fazer com que aquele pai, por exemplo, o pai, né, poderia ser até a mãe, que o pai aí se mova e realmente acabe por pagar aquele dever alimentar em relação ao seu filho, porque realmente, como o senhor disse aqui, uma criança, um recém-nascido, não dá para ficar e aceitar um desamparo material nesse tipo de situação. Ainda falando sobre pensão alimentícia, uma questão que está muito na mídia, divulgado, é a situação onde algumas decisões no judiciário,
os avós acabam sendo obrigados a pagar pensão alimentícia para os seus netos, onde uma vez ali o pai falta com o pagamento e nós estamos lendo nos jornais, vendo nas revistas, nos noticiários, na televisão, essa situação. Nossa, mas o avô sendo obrigado a pagar uma pensão alimentícia para o seu neto, como fica isso, né? De fato, a questão ela envolve a necessidade da criança, do adolescente, do filho menor, uma vez que nessa situação o avô ou a avó está dentro daqueles ciclo parental, daquelas pessoas que têm um grau de parentesco mais próximo daquele menor ou daquele adolescente que necessita da pensão. Portanto, o Poder Judiciário, uma vez que verifique que o pai ou a mãe não tem condições de pagar, ou ausente o pai e a mãe, não tendo a lei o alcance necessário para buscar aquelas pessoas, ele vai buscar junto àqueles parentes mais próximos, no caso o avô ou a avó. Tendo eles as condições econômicas, naturalmente o juiz decreta e passa a ser uma obrigação. Nós falamos aqui da pensão alimentícia que deve ser paga pelo pai em relação ao filho, pela mãe em relação ao filho, pelos avós em relação ao filho. Agora tem uma outra situação ainda que envolve o pagamento de pensão alimentícia, que diz respeito aí a situação onde o filho pode ser compelido também a pagar uma pensão alimentícia para os seus pais. Sim, sem dúvida. Mesmo a obrigação por vínculo consanguíneo, questão de natureza paterna ou materna, de obrigação civil que os pais têm em relação aos filhos, os filhos também têm em relação aos pais. Então, uma vez constatado de que aquele pai ou aquela mãe está numa situação de penúria e que o filho ou a filha esteja em condições econômicas de sustentá-lo, é evidente que se ele não fizer voluntariamente, o Poder Judiciário poderá decidir de forma a obrigá-lo a suprir essas necessidades. O bom seria se o Judiciário não precisasse, através do seu braço aí, proferir sentenças obrigando os filhos a cuidarem dos seus pais, que na realidade isso é uma questão muito mais afetiva, moral, etc., do que uma situação de obrigatoriedade, Mas infelizmente no nosso país, no Brasil, nós vemos situações onde os pais aí sentem-se obrigados a entrarem com uma ação pedindo pensão alimentícia para os seus filhos porque não conseguem por si próprios angariarem a sua própria subsistência, ou seja, por motivos de doença, ou porque muitas vezes a aposentadoria não é suficiente para que possam se manter, porque é remédio, uma série de coisas que se gasta, e o filho aí na realidade passa a ter esse dever de amparo aí. Outra questão também que é muito interessante é quando um pai, um suposto pai, vem pagando uma pensão alimentícia para uma criança, Imagina-se que aquele pai, que aquele homem, vamos dizer assim, seja o pai daquela criança, ele vai pagando pensão alimentícia e no curso deste pagamento da pensão alimentícia acaba se descobrindo que esse homem não é o pai daquela criança. E aí, como é que fica essa situação, Bem, bastante interessante, Primeiro, verificamos que no curso de uma investigação de paternidade, se o juiz tiver provas suficientes para determinar que o pai investigado pague a pensão, ele determina, através de sentença, numa ordem liminar, numa medida cautelatória, a fim de proteger aquele ente, aquela criança ou aquele adolescente que está necessitando. Ao final da investigação, suponhamos que conclua por exame de DNA de que não é o pai. Então cessa-se a pensão e o que está pago, que foi pago está, não tem que devolver nada. A mesma questão envolve aquela situação em que uma pessoa paga uma pensão alimentícia e num eventual exame de DNA, uma prova futura, venha constatar que não é o pai. Então, ele querendo a exoneração dessa pensão, uma vez produzida a prova, ele vai pedir isso judicialmente. O juiz vai analisar a questão da afetividade desenvolvida por aquele filho em relação àquele pai. Se o juiz constatar que um prejuízo
em relação àquele laço afetivo construído com aquela pessoa, com aquele ser humano, possa causar um dano irreparável àquele ente, o juiz não retira a pensão. E aí você entra numa demanda para recurso para os tribunais superiores para reivindicar o direito de retirar. Da mesma forma, a questão do filho, quando ele entende que aquele não era o seu pai e ele acaba por concluir lá na frente que ele tem que fazer alguma alteração com relação a isso, na certidão de nascimento, enfim. E ele tem o direito de fazer isso, tem o direito de pedir o juiz. Se ele pedir por ordem judicial e o juiz determinar, cessa, no caso a pensão alimentícia cessa, no caso da alteração da documentação também é determinada, é feita a alteração no cartório. Chegamos ao fim de mais um programa, o Direito é Todo Seu. Agradeço a sua presença, Dr. Marinalvo. Nós aqui agradecemos, professor César, e estamos à disposição, sempre atento aos convites e a esse trabalho que a FIB vem desenvolvendo aí em conjunto com a subseção da OAB de Bauru e a OAB Vai Escola. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos. O programa Direito é Todo Seu é feito para você, nosso telespectador, para que todas as suas dúvidas sejam tiradas, sanadas. O programa, além desse período que fica no ar, você ainda pode nos mandar e-mail, como agradeço aqui já, lembrando os vários e-mails que nós temos recebido. Podem mandar os e-mails para direitoseu@fibbauru.br. Até o próximo.